Conheça para crer, creia para viver. Eis a mensagem do Evangelho de João, quarto Evangelho, resumida em duas sentenças, duas frases, melhor dizendo. Conheça para crer, creia para viver. Nosso foco hoje está no capítulo 19. Temos meditado através deste livro, agora chegamos ao capítulo 19. Antes de ler esse texto, quero recordar o objetivo deste livro. Lá, já para o fim do livro, nos dado a razão do trabalho de se escrever este livro. No capítulo 20, versos 30 e 31, diz o que? Diz que Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes, os que estão registrados, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Este evangelho, esta literatura é construída em cima de sete sinais que Jesus realizou. Diz que outros foram realizados, mas sete obras miraculosas que são chamadas de sinais deste livro, porque nenhuma delas foi um fim em si mesma, mas para apontar quem Jesus Cristo era. Há muito mais no Evangelho, mas a estrutura é em volta destes 7 sinais. Enfim, o propósito está muito claro, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Recebendo a informação, possam crer, e crendo possam ter vida, a vida com Deus, a vida verdadeira. Nosso foco está no capítulo 19, mas para entendermos e apreciarmos melhor o capítulo 19, quero ler antes alguns versos do capítulo 10. Vou ler no capítulo 10, versos 34 a 39. João 10, 34 a 39. E dizem assim estes versos: Jesus lhes respondeu: não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus. Por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus. Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos dele. O Pai em mim e eu no Pai, sou filho de Deus, blasfêmia, fazendo-se passar por Deus. Então tentam prendê-lo, mas não chegou a hora ainda, segundo o Evangelho de João, e ele se livrou das mãos dele. Nós vamos focar no capítulo 19, mas vamos começar no capítulo 18, no verso 33. Lembrando qual é o contexto do capítulo 18, capítulo 19. É o julgamento de Jesus. Ele foi preso e ele é julgado pelos líderes judaicos. Ele é julgado por Pilatos, ele também é levado a Herodes, o rei dos judeus. E, enfim, Jesus é levado de um para o outro nesse julgamento longo. Começa muito cedo e se prolonga. No verso 33, capítulo 18, diz: Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos.
Verso 36, o meu reino não é deste mundo. Verso 37, capítulo 18 ainda. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse, não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles em resposta gritaram, não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. E agora então, João 19, começando com o verso 1, nosso foco para esta noite, que Deus lhe dê um coração aberto para a palavra. Então, Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam, salve, rei dos judeus, e batiam-lhe no rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus, vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos, eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu, levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram, temos uma lei, e de acordo com essa lei ele deve morrer porque se declarou o Filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus, de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você me nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu, não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam, se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram, mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Quando o ex-presidente Obama dos Estados Unidos recebeu o ex-presidente do Brasil, Lula, ele disse, esse é o cara. Momento de alta popularidade, muita badalação na mídia, esse é o cara. Pilatos diz para os judeus, eis o homem. Uma forma de marcar uma presença,
uma forma de marcar uma presença que pede uma opinião sobre aquele que está sendo apresentado. Esse é o cara. O que quer dizer isto? Todo mundo está vendo, sabe que é o cara. Mas esse é o cara. O que quer dizer isto? Por que dizer isto? Eis o homem. Filósofo Nietzsche, o grande profeta do século XIX, que anteviu os nossos dias, a forma de se pensar no mundo de hoje. Escreveu diversas obras e a última delas ele deu o título Et Homo, que é no latim o equivalente ao que está aqui no grego, no Evangelho de João, com relação a Jesus. Eis o homem, eis o homem. E Nietzsche, nesse livro, Et Homo, eis o homem, ele então procura definir a sua pessoa, a sua obra. Ele está no fim da vida, a doença, a sífilis já tomou conta dele, e ele quer deixar tudo muito claro, a sua proposta. Então, eis o homem, isto é, esse é o Nietzsche, o que ele pensa. Eis o homem, et homo, é esse. Mas quem é esse? Quem é esse? Pilatos diz isso numa das apresentações ou reapresentações de Jesus que ele faz aos líderes judaicos. Os entendidos no assunto dizem que esse julgamento de Jesus, envolvendo a liderança judaica, Pilatos e uma participação também de Herodes, foi um julgamento que atravessou muitos dos protocolos da jurisprudência, do judiciário daqueles dias, do processo romano e também judaico. Foi um tumulto. Mas quando o primeiro encontro com os líderes judaicos e Jesus, Pilatos tenta evitar a pena de morte, a condenação, e ele não consegue, ele usa um recurso. Pilatos é o governador, se preferirmos ainda, melhor ainda, interventor dos romanos ali na Judéia, onde estava Jerusalém. Os romanos dominavam grande parte do mundo, conquistaram os judeus também, e colocaram o seu homem Pilatos, outros antes dele, para ser o poder romano sobre eles. Mantinham as lideranças locais do povo judeu, mas elas estavam debaixo da autoridade maior, Pilatos, representante de Roma. Tibério era o imperador. Pilatos é o homem de Tibério para a Judéia e então para Jerusalém. O centro do governo romano ficava na Cesareia, no litoral. Mas é Páscoa, multidões estão em Jerusalém. Há perigo de haver um levante, tumulto. Pilatos, então, transfere a sua estadia para Jerusalém. E fica ali onde está abrigada a guarda romana, para verificar que nada acontecesse ali. E tumulto, revolta, porque ele ficaria em situação difícil diante de Roma, do imperador, se ele permitisse que isso acontecesse. E a função, então, dele é, de um lado, controlar pela força, mas também tentar manipular e verificar que não aconteça um dissabor maior do povo e da liderança local e eles se levantem. Então, de um lado, força, de outro lado, negociação. E quando ele não consegue, então, no primeiro momento, lidar com a questão de Jesus, diz que ele entregou Jesus para ser açoitado. Os romanos tinham 3 graus de açoites como pena. Eles tinham o fustigatio, uma açoitada mais leve, dependendo do crime. Depois eles tinham o flagelatio, uma açoitada mais violenta, mais grave, dependendo do crime também, um crime também mais grave. E eles tinham o verberatio, que era o flagelar, o açoitar,
reservado particularmente para aqueles que eram condenados à crucificação. E este açoite era para arrebentar a pessoa. Inclusive era usado para apressar a morte da pessoa quando na cruz, porque poderia demorar dias o agonizar numa cruz. Então a ideia era arrebentar o corpo, de forma que pouco resistisse. E temos relatos de averberatio aplicado, quando inclusive as partes internas das pessoas ficaram expostas. Nós não sabemos qual desses que foi aplicado a Jesus naquele momento. E pela narrativa dos evangelhos, alguns até interpretam que Jesus teria levado dois açoites. Primeiro, um mais leve, quem sabe um fustigatio, quem sabe um flagelatio, nesse momento quando Pilatos lança a mão do açoite. E depois, então, antes da cruz, ele teria recebido sim um verberatio. E por isso é que ele, inclusive, não conseguiu carregar a cruz. Enfim, a verdade é que há um açoite, se foi um só ou mais de um, não sabemos. Mas Jesus foi açoitado. Pilatos, então, leva Jesus a esse suplício. Os guardas resolvem também ter o seu momento de diversão. E eles colocam uma coroa que continha espinhos grandes de uma planta na cabeça dele. É bom lembrar, é oportuno lembrar que Jesus, antes de chegar a Pilatos, já havia sido julgado por Caifás, que era o sumo sacerdote, em exercício, e antes de Caifás, ele já havia passado por Anás, sogro de Caifás, e que já havia sido sumo sacerdote, era o patriarca, o decano, que mantinha diante dos judeus o título de sumo sacerdote, ainda que não era exercício, mas que mantinha um nepotismo nessa questão de sumo sacerdote, autoridade máxima dos judeus ali, e controlava inclusive o comércio do templo. Anás era um político espertalhão, poderoso, e na presença de Anás, quando ele faz um primeiro interrogatório de Jesus, que também feria o protocolo da época, porque era uma tentativa de levar o prisioneiro a se autoincriminar. Ali naquele momento, naquele interrogatório, Jesus já tomou um safanão no rosto. E sabemos, pela linguagem, que foi algo violento. Possivelmente uma parte do rosto de Jesus já estava inchado ali. Quando ele é levado, então, para esse momento do açoite, Jesus já tem um rosto inchado. E aí ele sofre o açoite, e aí ele sofre essa coroa de espinhos. Mas, se não bastasse isso, colocam esta capa em Jesus e os soldados, sarcásticos, começam a bater nele também. E aí então Pilatos leva Jesus novamente para fora, à presença dos líderes judaicos e parte do povo. O que é que se vê? O que é que Pilatos traz? Ele diz: eis um homem. Eis um homem. Que homem? Um ser humano arrebentado, sangrando, o rosto totalmente desfigurado. Eis o homem. E eles pedem a crucificação. Que homem é esse? É um homem realmente? É um homem mais do que um homem? Quem é? Eis o homem. Eis o homem. O que é que eles viram em Jesus? Eles disseram: crucifica-o. O que é que você vê em Jesus? Eis o homem. As Escrituras, particularmente esse Evangelho, foi escrito para nos colocar diante deste homem. Entendemos que essas palavras de Pilatos são palavras-chave e que o Evangelho registra: eis o homem.
diante de mim e de você nesta noite, está aí, eis o homem. E mais literalmente, inclusive a tradução seria: contemplem o homem, observem, vejam o homem. Pilatos pensou que com açoite ia apresentar Jesus todo maltratado, haveria de amainar a fúria do povo e dos líderes, e ele, querendo manter-se como um justo juiz romano, mas sem querer entrar em problemas, pensava: vou me safar de ter que julgar este homem, eles vão vê-lo dessa forma, vão dizer: não precisa matar. Mas tudo dá errado para Pilatos. Eis o homem. Quem é que Pilatos via em Jesus? O que é que você vê? O que é que os líderes judaicos viam? É preciso enxergar quem Cristo é. Você enxerga quem Cristo é. Uma vez morando num dormitório, num seminário nos Estados Unidos, uma grande escola, me lembro que tinha um colega que era cego, totalmente cego. Mas ele procurava superar a sua limitação física, fazia de tudo. E um dia eu estava no saguão, ele estava chegando com uma jovem e um outro encontrou. Onde vocês estão vindo? Nós fomos ao cinema, disse ele. Que filme vocês foram assistir? Ela disse: olha, ela falou, assistimos tal filme, eu não tinha assistido ainda. E o colega cego disse: eu já assisti, mas não consegui ver. Então eu fui outra vez. Podemos assistir e não ver nada. Podemos ver e não enxergar. Enxergue quem Cristo é. Jesus Cristo é desprezado. Aqui nós temos um desprezo de um nível e de uma forma chocante. Mas por que os soldados batem em Jesus Cristo? Desprezo total. Mas um desprezo movido pela ignorância. Esses não perguntam nada, não querem saber nada, não sabem nada. São sádicos que estão pensando em sadismo como diversão. Pouco importa quem é este homem. Vêm e não enxergam nada. Por quê? Estão presos a um desprezo ignorante. E talvez você diga: eu jamais faria isto, sou parte até de uma cultura cristã, eu tenho um dado respeito por Jesus Cristo, mas sabe, podemos não chegar a esta violência, esse sadismo, mas o desprezo ignorante pode estar presente na mesma forma quando não vemos quem Jesus Cristo realmente é. Não tomamos tempo para examinar, para conhecer, para saber. Nada sabiam, nada perguntavam. Para enxergar Jesus Cristo é preciso superar o desprezo ignorante. Supere e seja alguém que realmente examine a pessoa de Jesus Cristo com todo cuidado, diante de Jesus Cristo e fazendo aquela barbaridade. Com qualquer pessoa já seria terrível, mas que oportunidade que eles tinham, frente a frente com Jesus, de poder ver quem Ele é, mas movidos pela ignorância o desprezaram totalmente. Talvez de uma forma mais elegante, você, como milhões, esteja desprezando. Cuidado, porque você não vai enxergar quem Jesus Cristo é. Você pode ver, ter algumas ideias, mas não enxerga quem Ele é. Mas qual é a condição de Jesus Cristo? Quando está ali, eis o homem. O que é que se enxerga? Pilatos, na função de juiz, tenta analisar de forma equilibrada, justa.
Mas o que é que nós encontramos Pilatos dizendo, declarando? Não acho nele motivo algum de acusação. Capítulo 18, verso 38. No capítulo 19, verso 6, podemos citar mais uma vez: levem-no vocês e crucifiquem-no, quanto a mim não encontro base para acusá-lo. Eis o homem, que homem, que homem, um homem cuja inocência foi declarada. Jesus perguntou uma vez: vocês podem me acusar de pecado? Pilatos conheceu um pouco de quem Jesus era realmente. Jesus, segundo as Escrituras, é o único ser humano que passou por esta terra e não falhou moralmente, não falhou diante de Deus. Foi um ser humano igual a mim e a você em todas as circunstâncias e condição. Diz a palavra de Deus que inclusive ele foi tentado à nossa semelhança, mas nunca pecou. Uma grande diferença. Eis o homem, maltratado, desfigurado, açoitado, agonizando. Eis o homem, mas que homem é este? Um homem cuja a inocência foi declarada, informada pelas Escrituras igualmente. Preste bem atenção. Um homem naquele estado e totalmente inocente. O que acontece aqui? O que está acontecendo? Enxergue quem Cristo é. Atente para a inocência declarada. Enxergue bem. A acusação maior. Ele se disse filho de Deus. E no Evangelho mesmo narra, e nós lemos. Já quiseram prendê-lo uma vez, porque entenderam que ele estava se igualando a Deus. É verdade que o título Filho de Deus podia ser dado a pessoas em liderança, que então representavam em Israel o poder de Deus, mas Jesus vem com o título Filho de Deus numa distinção única, na forma em que era aplicado nas profecias ao Messias, aquele que haveria de vir, com a missão de redenção do ser humano. E então Jesus se declara como Filho de Deus, e ele então começa a se identificar como Deus. Isto se torna inaceitável para os judeus, eles entendem que é uma blasfêmia, e querem acabar com ele, porque tal declaração, na lei deles, era passível de morte. Era a pior das blasfêmias. Pilatos, numa atitude de desprezo, de disputa com os judeus, diz: levem ele, vocês, e o crucifiquem. Ele sabe que eles não podem crucificá-lo sem a anuência dele, mas é um jogo, porque ele sente essa dificuldade com a liderança judaica, ele tinha seus problemas já com eles, e eles dizem: temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer porque se declarou o Filho de Deus. Há algo especial na declaração de Jesus, que pedia a morte dele. Pilatos ouviu isso e ficou com medo, e foi perguntar a Jesus: de onde você vem? Eles não estavam pensando nas categorias judaicas mais pagãs. Entendiam que os deuses do Olimpo podiam enviar um dos deuses menores, ou então um ser humano para certas missões e capacitações. E ele ficou com medo, é supersticioso. Mas o fato é que a questão toda é que ele se declarou o Filho de Deus. Eis o homem. Esse aí na sua frente, sangrando, ferido, agonizando, é o Filho de Deus. Ele disse isto. Ele é o Filho de Deus. É ele o Filho de Deus. É ele. O Evangelho foi escrito, diz lá no capítulo 20, nós já lemos. Foi escrito para que vocês
saibam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, possam ter vida em seu nome. É Ele o Filho de Deus, você enxerga quem Cristo é. Você enxerga, considere o fator Filho de Deus. Eis o homem, Filho de Deus. É homem, sim, é homem. É filho do homem. Jesus Cristo muitas vezes usou o título Filho de Homem para ele, aplicando a si mesmo para se identificar conosco, porque ele veio para tomar o nosso lugar. Foi homem em verdade. Eis o homem, Filho do homem, o sofredor. Eis o homem todo açoitado, arrebentado. É homem mesmo, podia sofrer como eu e você, mas também Filho de Deus ao mesmo tempo. Deus conosco, segundo o profeta. Você vê Jesus Cristo, mas o que é que você enxerga nele? Quem é ele? Quem é ele para você? Você já resolveu isto? Pilatos levanta a questão: Rei dos judeus. Eis o rei de vocês. Não somente disse ele, eis o homem, mas ele disse também, eis o rei de vocês. Jesus deixou muito claro que rei era ele. Os judeus tinham uma questão com Jesus, teológica, religiosa. Ele se disse filho de Deus e na nossa lei deve morrer. Mas pela lei religiosa dos judeus, Pilatos não ia andar com eles no pedido de crucificação. Pilatos entendia que isso era um problema deles. Eles precisavam de um argumento que levasse Pilatos dentro do seu pensamento romano querer a morte de Jesus. Pilatos diz: eis o rei de vocês. E eles dizem: não temos rei, não temos rei. Jesus disse para Pilatos, quando Pilatos ouve essa acusação: é você um rei? É você realmente um subversivo que está querendo levantar uma revolta e montar um reino aqui, talvez regional, libertando essa região do domínio de Roma? Você tem pretensão de rei realmente? Ou quem sabe até uma pretensão tão grande de fazer aqui uma campanha e chegar até depor Tibério? E Tibério era desconfiadíssimo, sabemos pela história, em relação a isto. É você rei? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fossem os meus servos, lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Nesses dias atuais, quando a humanidade quer criar uma grande humanidade em cima do humanismo, isto é, do próprio ser humano à parte de Deus, chegam nos nossos dias quando querem abolir o conceito da verdade, conversamos já sobre isto, e aí para tentar construir essa falsa paz, dizem que todas as religiões são iguais. Inclusive nesses dias temos essa dificuldade tremenda com o islamismo, e então querem dizer que todas as religiões são da paz e do amor, o islamismo também é, o cristianismo também é. Esta noite não é o momento, nem há espaço para conversarmos sobre estas coisas, mas vamos notar o seguinte: o islamismo tem como fundador Maomé. E Maomé, sozinho, deu o Alcorão, o livro sagrado deles, visões que ele teve, revelações, segundo ele. E na campanha para colocar a sua religião, o que Maomé fez? Entre outras coisas, montou um exército e tomou uma espada, uma religião conquistadora. O meu reino, disse Jesus, não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Há uma diferença. Há uma diferença. O reino celestial. Eis o homem. Eis o rei. Eis o homem açoitado, desfigurado, preso, humilhado. Eis o homem, eis o rei. O meu reino não é deste mundo.
naquela situação toda, Jesus Cristo é o Rei. Há uma ironia celestial aqui. Roma no domínio, a glória de Roma, marca de Roma, na visão dos romanos, era glória. Poder, ostentação, aquilo que é tão atrativo ao coração humano. E aí está um homem preso, eis o homem, açoitado, humilhado, aparentemente debaixo do poder dos homens. E ele fala que ele tem um reino que não é deste mundo. Há uma contramão aqui entre a visão de glória e reino humano e glória e reino celestial. Um construído no poder, na exaltação do ser humano, e outro construído na humilhação e na morte até daquele que veio ser um conosco. Há uma diferença. É um rei, mas não rei na formulação humana. Reconheça o rei. O meu reino não é deste mundo. Enxergue quem Jesus é. Reconheça o rei. É lamentável a situação aqui, porque os judeus que sabiam pelas escrituras do Velho Testamento que o rei deles era Yahvé, Deus revelado, o Deus que os formou, chamou Abraão. Esse era o rei, e que depois, então, os reis de Israel eram apenas pequenos reis, vassalos do grande rei deles. Agora negam que tem um rei. E não somente isso, eles dizem, temos apenas um rei que é César. Eles que tinham tanta dificuldade com o domínio dos romanos sobre eles, não aceitavam aquilo nesta hora de forma muito conveniente, porque querem a crucificação de Jesus de qualquer jeito, chegam a dizer que o rei deles é César. A verdade é que este homem, este rei, nos coloca entre os reinos humanos e o reino de Deus. Eis o homem, eis o rei. Ou nós iremos para o reinado dele, ou vamos para os reinados humanos. Ou reinará sobre o nosso coração este rei, este homem, ou então os reinados humanos tomarão conta do nosso coração. Quem é que reina no seu coração? Quem é que reina no seu coração realmente? Reconheça o rei. Mas note bem, enxergue em Jesus a soberania divina. É Jesus ali, um humano, quem sabe, um coitado, tornado em um palhaço de humilhação pública. Você não sabe que eu tenho poder para libertá-lo ou crucificá-lo, disse Pilatos para Jesus. Jesus respondeu, não terias nenhuma autoridade sobre mim se essa não te fosse dada de cima. É verdade que os homens crucificaram Jesus. É verdade que os homens torturaram Jesus. Ação voluntária do coração humano. Você entrega a pessoa de Deus ao ser humano, numa forma acessível, olha o que eles fazem com ele. Mas, acima de tudo, está Deus o entregando por nós, entregando para um sacrifício em nosso lugar, para que as nossas misérias caissem sobre eles. É Cristo ali, então, um coitado, quem sabe até um lamentável, pobre alma, feita de escárnio público. Realmente tudo isso pode ser verdade aos olhos humanos, mas por detrás a mão de Deus, movendo-se em misericórdia e graça por mim e você. Se Pilatos enxergasse isso. Se os líderes judaicos enxergassem isso. Você enxerga? Enxergue quem Cristo é. Mas ele vai à cruz, ele é condenado à crucificação, finalmente, sim. Ao vê-lo, os chefes, os sacerdotes, os guardas gritaram,
crucifica-o, crucifica, no verso 6. No verso 7, os judeus insistiram, temos uma lei, de acordo com essa lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. No verso 15, mas eles gritaram, mata, mata, crucifica-o. Por que a cruz? Porque Deus o entregou assim. Porque Deus mesmo se fez assim por nós. A cruz é necessária. Ou não? Enxergue quem Cristo é. Eis o homem. Eis o homem destinado à cruz. Um acidente? Um luxo de Deus? Como alguns até podem pensar e pensam. Para mostrarmos de uma forma muito sensível um sofrimento e tocar nossa alma. Ou há algo maior aqui? Cristo foi à cruz. Precisava ir à cruz ou não precisava? Como é a sua alma? Ela carece do sacrifício de Jesus Cristo? Aos olhos de Deus e aos seus olhos mesmos, quem é você realmente? Quem é? Perfeito, justo? Em todos os seus caminhos, pensamentos, intenções e ações, ou é você alguém sempre achado devedor? É você alguém distante de Deus, carente de Deus, você sofre nas emoções, sofre nos pensamentos, com os desacertos dessa vida? Ou você é alguém que tem tudo resolvido sob controle? É você que tem uma resposta para a eternidade, ou você olha para a vida como um absurdo, o fim chega e chega mesmo? Quem é você? Você precisa de Deus. Se você precisa de Deus, você precisaria então do perdão para andar com Ele, ou você não precisa de perdão? Você pode resolver tudo isso sozinho diante de Deus, se tornar então totalmente aceitável aos olhos da justiça perfeita, a santidade absoluta de Deus? Você está bem existencialmente lá dentro de você? Ou falta Deus, falta perdão, falta paz então? A cruz não é um luxo, não foi um desperdício. E nem a cruz de Cristo foi mais um acidente na história. Eis o homem, eis o rei, eis o Filho de Deus, eis aquele que veio para ir à cruz por mim e por você. Glória a Deus por isto. E lembre-se que a cruz é única. O meu reino é deste mundo. Já falei um pouquinho sobre religiões comparadas. Você não encontra cruz em nenhum outro lugar. Você não encontra a cruz em outro lugar, porque em nenhum outro lugar você não encontra o homem, aquele que se fez homem. Porque você também não encontra então o homem que é filho de Deus. E porque você não encontra o homem que, sendo filho de Deus, é rei, reino não deste mundo, mas o reino celestial. Por isso não há em nenhum outro lugar alguém para se colocar na cruz nesta forma, por mim e por você, pela humanidade absolutamente. Não há essa pessoa. Então as religiões haverão de entregar cada um ao seu próprio caminho para lutar em uma autoperfeição que nunca chegará. A cruz é necessária porque eu e você carecemos da misericórdia, da graça de Deus, o perdão de Deus que não merecemos, não podemos comprar, e que Deus então vem nos dar pagando o preço da nossa culpa, não comprometendo a justiça dele, mas também não comprometendo a graça e a misericórdia, o amor dele que se move por mim e por você. Eis o homem, é este homem, o homem da cruz. A cruz é a única e necessária. Não há em nenhum outro lugar a cruz, porque não há em nenhum outro lugar este homem. Mas ela é sempre necessária e fica faltando em todos os sistemas. Por isso todos eles deixam em segurança e deixam em aberto. E o coração humano agoniza em todas elas, querendo chegar à paz final e nunca chegando. Eis o homem. Você vê a Cristo sim, você tem uma ideia, você vê filme, você ouve falar, mas você enxerga quem Cristo é e é na sua vida. Eis o homem. O que é que você vê? Na verdade,
Quando você enxerga Cristo, você enxerga muito mais do que Ele. Você enxerga a você mesmo. Eis o homem, flagelado, arrebentado, humilhado, nas mãos dos homens. Vai à cruz, é condenado à cruz, mesmo que inocente, mesmo que filho de Deus, mesmo que rei. Mas é um homem, eis o homem. Este homem, naquela condição, este que se fez homem nessa condição, na verdade sou eu. Veja a mim mesmo. É a cara da minha culpa, do meu pecado, da minha miséria, da minha dívida. Eis o homem, eu mesmo. O que é que você enxerga em Jesus Cristo? O famoso livro feito filme, Moby Dick, tem a figura ali principal do capitão daquele navio caça-baleias, capitão Ahab. E ele está obcecado por prender, por pegar aquela baleia que já destruiu tantos, inclusive mordeu a perna dele uma vez, baleia branca enorme. Moby Dick quer prender, quer pegar, quer pescar essa baleia de qualquer jeito. E sai mar adentro com essa visão, esse propósito. E ele quer estimular a tripulação. E ele reúne todos no convés do navio e no mastro principal ele prega uma moeda de ouro de um bom valor. E ele diz para os marinheiros todos: quem primeiro avistar Moby Dick, fica com esta moeda. E lá ficou ela brilhando. E eles todos ficaram olhando aquela moeda e pensando. Um dos personagens do o Pequeno Pip, o Little Pip em inglês, gritou, olhando para a moeda: você a vê, eu a vejo, ele também a vê. Por que ele disse isso? Então um marinheiro olhou e pensou quantos maços de cigarro ele poderia comprar com aquela moeda. Outro marinheiro olhou e pensou no seu lar, pensando um dia que poderia voltar e levar essa moeda para o seu lar e o que poderia ser feito. Um até pensou de uma forma espiritualizada naquela moeda, enfim. Era a mesma moeda. Era a mesma moeda. Mas se enxergou coisas tão diferentes. Talvez alguém diria, uma moeda pode ser enxergada de formas diferentes assim. A pessoa de Jesus Cristo é como aquela moeda, mas diferente. É como aquela moeda porque ele revela quais são os valores dentro de mim, quem sou eu realmente. Assim fazia a moeda. Com cada um. Jesus Cristo faz isso comigo, com você. Mas ele é diferente daquela moeda. Porque só há um jeito verdadeiro de enxergá-la. Ele é o Filho de Deus, o Rei do reino eterno, que veio como homem, eis o homem, para sofrer e morrer em meu lugar, para que eu pudesse fazer parte do seu reino eterno, do seu perdão e graça e amor por mim. Louvado seja Deus por isto. Vamos orar? Enxergue quem Cristo é.